Bom, pessoal, então na noite de hoje nós vamos continuar, os estudos que nós vínhamos fazendo, e vamos continuar, se Deus permitir, do livro Boa Nova. Só recapitulando para quem não conhece, o livro Boa Nova são 30 contos que Humberto de Campos traz para nós, recolhidos do mundo espiritual. Contos esses que vão falar acerca de Jesus e também das personagens que compõem esse Evangelho do Mestre. E vai trazer para nós uma perspectiva um pouco diferente, porque traz Jesus na sua intimidade, traz também os discípulos na intimidade, mostrando para nós, talvez, que nós e os discípulos não temos tantas diferenças assim, e que assim como houvera dificuldade à época deles, nós também enfrentamos as nossas nos dias de hoje. Então é uma forma da espiritualidade através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier nos mostrar um detalhe interessantíssimo, que é o seguinte: a todos há trabalho, a todos é possível evoluir e a todos é possível colaborar na causa evangélica. Essa talvez seja a maior revelação desse livro. E nós já passamos por alguns capítulos e hoje estamos então no capítulo 4, capítulo esse que vai nos ser apresentada uma família de Galileia, uma família da região da Galileia, família essa de Zebedeu, família que é a de João e a de Tiago, que eram os dois irmãos que compunham o colégio apostólico do Cristo. Então essa é a reflexão da noite de hoje do livro Boa Nova. E diz o seguinte: depois de Jesus haver feito a sua primeira pregação pública ao redor do lago Tiberíades, ele se aproxima de dois jovens. Então, depois de Jesus fazer a sua primeira pregação pública no lago do Tiberíades, ele vê dois jovens, dois moços, e se aproxima deles. Esses moços eram pescadores. E o mestre diz assim: filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias das boas novas? Então Jesus faz um convite. Ele fala assim: vocês, filhos de Zebedeu, desejam participar da alegria das boas novas? Ou, em outras palavras, do Evangelho? Porque o Evangelho significa boa nova. Então é um tipo de convite de Jesus a ambos. E um fato curioso aqui: não são todas as pessoas que o sabem, mas Tiago e João já eram discípulos de João Batista. Então o apóstolo Tiago e o apóstolo João, evangelista, já seguiam antes a João Batista. E João Batista, em um ato de humildade, envia os seus discípulos para ouvir Jesus. E tem até um relato interessante, isso está contido no Evangelho de Mateus, mas o João Batista fala assim: vão até Jesus e vejam se ele é o Messias. Ou seja, ele não impôs aos seus discípulos seguir a outro homem, mas ele diz assim: vejam vocês. E aí Jesus responde uma resposta magnífica. Ele diz assim: ide a João e dizeis que os cegos veem, que os surdos ouvem e que os corações são consolados. E aí ele saberá se eu sou o Messias ou não. Mas é lógico que João Batista já conhecia Jesus, mas era uma forma dele estimular os seus discípulos a conhecer o Mestre. E através disso, a que eles próprios pudessem reconhecer a personalidade de Jesus. Isso que é o mais interessante. Então Tiago e João, que já eram discípulos de João Batista, olham para aquele Galileu e dizem: mestre. E aí você fala: ué, mas como que eles tinham essa certeza? Eles haviam tido apenas uma única pregação de Jesus. Eles haviam acompanhado uma única explanação do Mestre. Entretanto, nos narra Humberto de Campos que eles sentiram aquela energia consoladora. Eles sentiram aquela psicosfera amorosa de Jesus e não tinham dúvidas em dizer: mestre. E foi isso que eles responderam ao chamado de Jesus. Mas não para por aí. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho, sendo intitulado eles como Tiago e João,
filhos do trovão, ou Boanerges. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham um temperamento bastante impulsivo, apaixonado. Ou seja, no vigor da sua juventude, eles tinham aquele ímpeto de revolução, aquele ímpeto de transformar o mundo. E Jesus apelida eles carinhosamente de filhos do trovão. Então Jesus tinha uma dupla de irmãos no seu colégio apostólico, que eram jovens cheios de energia, que se dependesse deles, queriam mudar o mundo a qualquer custo. E é assim que eles ganham esse nome, filhos Boanerges, ou filhos do trovão, Tiago e João Evangelista. Mas tem um pouco mais. Eles, para além de todo esse ímpeto, eram profundamente generosos e tinham carinhosas e simples almas ardentes e sinceras. Então, no coração deles, para além dessa energia de mudança, eles possuíam também um coração simples. Eles possuíam também uma alma sincera. Talvez, ao dizer isso aqui, Humberto de Campos esteja querendo nos lembrar que nós não precisamos de muita coisa para seguir o Mestre e para fazer uma obra excelente na nossa encarnação, visto que João Evangelista, por exemplo, ele foi o discípulo que conheceu Jesus mais novo, o que permaneceu mais tempo com Jesus e o que escreveu mais livros acerca do convívio com Jesus, porque ele escreve o Evangelho segundo João, as cartas e o Apocalipse. Então ele era conhecido também como o discípulo amado de Jesus. Humberto de Campos vai nos dizer que quando eles se deitavam, João era aquele que ouvia o coração do Mestre, porque se deitava sobre o seu peito. Ou seja, João, quando ele foi conhecer Jesus, ele não tinha muitas coisas. Ele era um jovem, praticamente um adolescente, pela faixa ali dos seus 20 anos para menos. Para menos. E conhece Jesus. E ele tinha apenas uma alma ardente, um coração simples e um grande desejo e energia para colaborar. Isso eram suas características. Mas é apenas isso que Jesus exige de nós. É apenas isso que ele espera de nós para começar a sua obra. Não no mundo, mas nos nossos corações. E aí nós podemos continuar. Eles que eram jovens, Tiago e João, então, ao saber daquilo, daquele convite do Mestre, eles ainda moravam com seus pais. Então, o que é o mais recomendado a fazer? Ir avisar ao pai e à mãe que eles foram convocados para uma missão diferente. Porque Jesus os estava convocando para participar com eles da construção do reino de Deus na terra. Então, o que eles fazem? Sendo jovens, eles falam assim, vou avisar a minha mãe. Não é isso que a gente pensa se fosse hoje? Eles que eram discípulos, então, logicamente, eram jovens responsáveis. A partir do momento que eles aceitam, fazem um compromisso com Jesus, eles pensam assim, vamos avisar os nossos responsáveis, os nossos pais. Então eles vão. E é aí que entra, talvez, uma das figuras mais importantes desse capítulo 4 do livro Boa Nova, chamado A Família de Zebedeu, que é Salomé. Salomé, que era mãe de Tiago e mãe de João. E como qualquer mãe, Salomé ouve aquela notícia e fica um pouco assim, intrigada. Então vai nos narrar Humberto de Campos que ela ouve aquela notícia, mas ouve com cuidado. Como assim? Chega um estranho da Galileia, vindo de Nazaré, e diz assim para os meus filhos, venham comigo colaborar no reino, dar as boas notícias? E os meus filhos chegam todos ansiosos e querem dizer que vão seguir a esse mestre e todos entusiasmados. Mas o que é isso? Então, Salomé fica um pouco aperreada, se fosse para a gente dizer mineiramente. Mas, como toda mãe, ela vai fazer o quê? Tirar satisfações. E foi isso que Salomé fez. Esses capítulos, às vezes, a gente não vê no Evangelho. A gente esquece que o Evangelho é constituído de pessoas comuns, famílias comuns. E será que foi assim com todos os discípulos? Jesus chegou, chamou e eles foram embora?
Ou será que não houve um pedido das famílias? Uma questão de conscientização, de falar com os seus? Porque senão não parece nem real, parece mágica, filme. Mas Jesus atuou no mundo. E no mundo existem pessoas como nós. Então vamos imaginar hoje, eu que tenho irmão, eu que sou pai, que sou mãe, chega alguém e faz uma oferta como essa ao meu filho, será que eu aceitaria de qualquer modo? De maneira nenhuma. E foi exatamente esse o pensamento de Salomé. E Salomé, com essas questões no íntimo, já ouvia, de fato, ter tido falado desse tal de Jesus. Inclusive, ela já até tinha ouvido uma das suas pregações. Já tinha ouvido. Entretanto, ela começou a refletir. Bom, mas se esse homem que eu ouvi, e ele fala tanto de um reino, deixa eu ver, ele deve ser algum representante de uma pessoa importante. Porque se ele fala de um reino, ele anuncia um reino e diz que estará próximo, ele só pode ser um mensageiro. Pode ser um mensageiro, talvez, de um príncipe, ou então um enviado da alta corte. Eu já sei. Vou aproveitar, já que ele chamou os meus filhos, e eu acredito na capacidade dos meus filhos. Eu vou fazer, então, um pedido a ele. Porque quem sabe quem serão os comandantes desse novo reino? Pode ser o meu filho, pode ser o Tiago, pode ser o João. Então vou falar com esse tal de Jesus e tentar fazer um acordo com ele. Porque não é assim. Como que ele pega os meus filhos dessa maneira? Tem que ter pelo menos uma garantia de um serviço. Porque senão o que farei? O que farei sem os meus filhos? E é exatamente por isso que Salomé vai até Jesus. E indo até Jesus, ela o vê e diz: Senhor, gostaria que os meus filhos sentassem um à tua esquerda e outro à tua direita, como as duas figuras mais importantes do teu trono. Ou seja, Salomé não foi nada humilde aqui, né? Ela disse assim: veja só, eu tenho 2 filhos, você tem um reino, tem um trono, você pode ser o rei. Mas eu quero que um filho meu seja o seu braço direito e o outro o braço esquerdo. E sentem ao seu lado. Cabível. Que mãe que não faria esse pedido? Falar assim, olha, já que você está chamando meu filho para trabalhar, quero que você cuide bem dele e ofereça um ótimo emprego para ele. De preferência, o melhor que você possa oferecer. Não é assim que nós pensamos? Salomé não era diferente. Era um coração de mãe como os nossos dos dias de hoje. Entretanto, o que será que Jesus respondeu? E é aqui que vem, talvez, a pergunta-chave do estudo de hoje, para que a gente possa penetrar um pouco mais nessa lição evangélica. Porque Jesus diz assim, antes de tudo, é interessante frisar que ele responde bondoso. Então Jesus olha complacente, Jesus olha bondosamente, sorrindo, e diz assim, antes de tudo, Salomé, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Então Jesus ele fala algo que Salomé não entende muito bem. Jesus fala assim, antes de tudo, é preciso saber se eles vão querer beber do meu cálice. E aí ela fica refletindo assim e sai sem entender muito bem. Então Salomé olha, mas esse homem não bate bem da cabeça, não. Eu peço para ele um cargo para ser do teu lado, como alguém importante naquele reino, e ele diz beber do cálice? Como assim aguentar beber do cálice? É lógico que meus filhos vão aguentar. O que é isso? Tanto é que na narrativa evangélica, que está no Evangelho de Mateus, fala assim, nós beberemos. Então, João e Tiago afirmam, nós beberemos. Mas será que o que simboliza esse cálice? O que seria isso? E é sobre isso que nós precisamos refletir na noite de hoje. O cálice a que Jesus se refere é sobre o sacrifício necessário para compor o reino de Deus. Porque às vezes, ao receber os pedidos, ao receber as coisas boas que o Evangelho traz a nós cometemos um grande equívoco.
Equívoco esse que é esquecer do que o Evangelho exige de nós. Porque o que o Evangelho dá a nós já sabemos. Inúmeras coisas boas, inúmeros prazeres, inúmeras oportunidades de misericórdia divina. Entretanto, o que o Evangelho espera de nós. E é sobre isso que Jesus diz, dizendo assim, olha, ele não fala não. Ele não fala, eles não poderão ficar um à minha esquerda e um à minha direita. Não é isso que o mestre responde. Ele responde assim, antes de tudo, é preciso saber se eles vão querer beber o cálice. É diferente. Jesus não fala assim, você não consegue. Jesus diz, o quanto você está disposto a se empenhar. O quanto você está disposto a beber do cálice, a se dedicar. Porque se o Evangelho ele é muito bom e opera no coração dos homens, é porque antes disso, os homens operam no próprio coração. E operando no próprio coração, eles vão bebendo o cálice, que muitas das vezes é do sacrifício, é da renúncia, é do sofrimento. Mas vamos voltar aqui à narrativa, porque Salomé não entende muito bem. E não entendendo muito bem, o que ela faz? Ela pensa assim, é simples. Simples. Voltarei à minha casa e vou falar com Zebedeu, meu esposo. Vou falar, ó, você tá vendo esses meninos? Essa meninada tá custosa. Este Tiago e esse João se envolvendo com esse tal de Jesus. Ele até fala bem, apresenta uma proposta boa, mas quando eu apertei ele, falei assim, então você vai dar o cargo X e o cargo Y para os nossos filhos? Ele veio com a história de cálice, e beber um cálice, e perguntar se eles vão beber? Não entendi muito bem. Você vai lá tirar satisfação com eles, Zebedeu. Você vai lá ver o que é que Jesus te diz. Se você entende essa forma que ele fala. Zebedeu era um pescador já mais humilde, um pescador velho da Galileia. E aí, ele seguindo as recomendações então da sua esposa, toma coragem e vai falar com Jesus. Então ele sai e vai até a casa de Simão Pedro, pois Jesus lá estava. Ele vai juntamente com seus filhos, Tiago e João. Enquanto Tiago e João vai conversar com os outros membros do colégio apostólico, Zebedeu abre o teu coração para o mestre e diz assim, poxa, mas como que funciona essas questões? Como é que é esse ponto de vista? Pois minha mulher não entendeu muito bem essa história de cálice e eu como um pai fico preocupado. Eu como um pai eu quero entender. Não é que eu duvide de você, mas eu venho de outra tradição. E Jesus diz assim, Zebedeu, mas tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, você já ouviu falar de algum profeta de Deus que, no seu tempo, tenha sobrevivido ao mundo e sido amado pelos homens? Então agora Jesus ele dá o tom da conversa, porque ele diz assim, veja Zebedeu, você e a sua esposa vêm pedir glórias, louros aos seus filhos que estão começando agora na proposta evangélica, mas você, que é um homem conhecedor da lei, que estudou a primeira revelação, estudou a lei de Moisés, me diga se você conhece a história de ao menos um profeta que constituiu a sua vida abnegada a Deus, que foi amado pelos homens enquanto encarnado. E aí Zebedeu fica sem resposta. Ele fica um pouco assustado, porque na mente dele passa as lembranças. Lembranças de Elias, lembranças de Moisés e lembrança de tudo que os outros profetas suportaram. Tudo que eles aguentaram enquanto vida. E agora Zebedeu e sua esposa queriam facilmente a elevação de seus filhos. Então Jesus põe o tom na conversa, dizendo assim, atente-se, Zebedeu, atente-se. E aí Zebedeu responde, não, Senhor, ou seja, não conheço. De fato, eu não me lembro de algum profeta que tenha sido amado no mundo. Eu não me lembro. E aí Jesus
aproveita a deixa e pergunta: o que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas, de Isaías? Então Jesus vai perguntando para ver se na memória de Zebedeu ressurgia algumas lembranças. E Jesus continua: todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou mesmo banidos do berço em que nasceram. Então Jesus está dizendo assim: veja só, todos aqueles que se aventuraram a falar de Deus, todos aqueles que se aventuraram a dizer do reino, a dizer das boas notícias, eles foram odiados, trucidados, mal amados. Então como que você quer um reino que tem as coisas boas assim de pronto, se nem os missionários assim tiveram? Os profetas, antigamente nós chamávamos de profeta, hoje nós sabemos que são os médiuns. Mas se nem eles, que vêm com missões abnegadas, foram amados, hoje nós podemos atualizar esse termo. Vamos lembrar, próximo de nós, uma vida de Chico Xavier. Será que foi uma vida de flores? Será que foi uma vida, por exemplo, apenas de felicidade, de alegria? Que todos o amavam? Que todos o queriam bem? Espero que a resposta seja não, porque não foi. Não foi assim. E é isso que a gente tem que ter quando a gente mergulha em um trabalho do Cristo. Porque senão eu entro em um trabalho cristão, mas eu esqueço que dentro da própria vida de Jesus houve um momento onde ele foi crucificado. Houve um momento onde ele teve que sacrificar a si mesmo. E às vezes ao primeiro embate da dor, na minha tarefa de caridade, eu fraquejo, eu largo, eu abandono. Mas aí eu não lembro que nenhum profeta na história da humanidade foi amado pelos homens. E muitos deles foram expulsos mesmo no seu berço. É isso que Jesus está dizendo. Mas ele fala mais. Ele fala mais. Ele diz assim: na terra, Zebedeu, o preço do amor e o preço da verdade tem sido o martírio e a morte. Então veja a profundidade das palavras de Jesus. Ele diz assim: veja, Zebedeu, na terra, infelizmente, o preço daqueles que defendem o amor, que defendem a verdade, tem sido o martírio, o sofrimento e a morte. E nós não precisamos ir longe, porque ainda não havia acontecido a essa época. Mas o próprio Jesus seria crucificado. Os primeiros mártires do cristianismo seriam entregues nos circos para serem devorados, não apenas eles, mas serem devorados os seus filhos na frente deles. E eles permanecerem na causa do Cristo. Outrora, nós saíamos para falar do Evangelho de Jesus e não sabíamos se iríamos voltar para as nossas famílias. Hoje está fácil. Eu saio para um trabalho de sopa e marco até o compromisso no outro dia. Porque eu tenho segurança. Eu saio para a evangelização e marco um compromisso para o período da tarde, para o período da noite. Outrora você saía para falar sobre o Evangelho e você não sabia se você seria queimado vivo. Você não sabia se você seria apedrejado, se você seria preso. A gente esquece disso. E deixamos de valorizar os primeiros mártires do cristianismo. É preciso relembrar. Assim como Jesus está pedindo a Zebedeu, relembre Zebedeu. Relembre a história dos profetas. Relembre aqueles que te antecederam. Porque senão o seu amor pode esfriar. Jesus não diz do sermão profético no Evangelho de Mateus, por conta do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará? Mas a iniquidade houve desde sempre para aqueles que pregavam o amor, para aqueles que pregavam a verdade. Nós não podemos esquecer. E por conta disso, não devemos deixar o nosso amor esfriar.
Mas continua a narrativa. Depois de conversar, depois de Zebedeu conversar com Jesus um pouco mais, e Jesus ir esclarecendo a ele, depois quem quiser, leia esse capítulo, é muito belo. Nós fazemos um esforço para recortar pequenas partes e trazer ao longo da reflexão da noite. Mas não deixe de ler o livro, é muito mais rico e muito mais belo do que as nossas palavras. Mas depois dessa reflexão, então, Zebedeu, reconhecendo que Jesus era o Mestre, ele diz assim: Senhor, Senhor, trabalharei convosco, eu e meus filhos pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Então agora Zebedeu ficou animado, porque ele compreendeu que Jesus era de fato um guia espiritual. E ele diz assim: Senhor, pronto, eu e os meus filhos, nós trabalharemos convosco. E trabalhando com você, nós traremos mais pessoas à sua causa. Nós vamos aumentar o número dos seus seguidores. E ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou. Elucidou dizendo: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Olha que profundas as palavras de Jesus, porque ele põe ênfase nas suas expressões. Então, às vezes, ao nós olharmos um templo de estudo do Evangelho, não percebemos que há milhares de pessoas, que não está cheio, que não está repleto, uma multidão. Nós ficamos, às vezes, decepcionados, mas é porque nós não temos essas palavras do Mestre fixadas em nosso coração. Porque Jesus diz a Zebedeu, ele diz assim: nossa causa, Zebedeu, não é a do número, é a da verdade e do bem. E Jesus, ele diz mais, porque ele diz claramente: por isso que onde houver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Porque estando em nome de Jesus, Jesus é claro, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, estando em nome de Jesus, nós estamos em nome da verdade. Por isso que lá ele se encontra. É interessante que a gente relembre essa lição em todos os nossos trabalhos. Porque Jesus, que foi Jesus, começou o seu colégio, o seu grupo de amigos onde ele falava do Evangelho. Se fosse uma casa espírita, a casa espírita de Jesus tinha 12 pessoas. Tinha 12 pessoas. E dessas 12, na hora do vamos ver, ficou só uma. E a gente fica entristecido. A gente não lembra. É preciso lembrar. É preciso lembrar. Porque o Evangelho é lição em todas as partes. Em todas as partes. Então vamos lá. Continuando. Depois de dizer essas palavras, Jesus continua dizendo assim: é certo que um dia a nossa causa será a causa do mundo inteiro. Então Jesus fala: não desanime, Zebedeu. Por enquanto, nossa causa não é a do número, mas chegará um dia que será do mundo inteiro. Mas por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. Vamos pensar então nos dias de hoje, porque são palavras de Jesus, pelo relato de Humberto de Campos, dizendo assim: olha, por enquanto, Zebedeu, o número pertence à iniquidade. E vamos pensar, tudo que tem número no mundo de hoje. Vamos imaginar um vídeo de uma palestra edificante em comparação com um vídeo que relata uma tragédia. Qual será que tem mais visualizações? A tragédia. Vamos imaginar um programa televisivo que diz das boas ações que estão sendo tomadas no mundo, dos projetos sociais que reformam vidas, enquanto um outro canal televisivo pode mostrar para nós apenas mortes, assassinatos, questões complicadas e corrupção. Qual que tem mais audiência? Então as palavras de Jesus são atuais, como sempre foram e sempre serão.
Pois não é por acaso que ele diz: céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, hoje ainda, infelizmente, o número pertence às causas iníquas. Infelizmente. O que será que dá mais gente quando a gente faz uma campanha para poder fazer uma arrecadação social, trabalhar voluntariamente, ou uma multidão para ver o circo pegar fogo, para ver brigas, para ver tragédias? Nós precisamos repensar sobre isso. Porque será que nós queremos o número mesmo? Se o próprio Jesus diz que a nossa causa não é a do número. Não é a do número. Mas ele diz mais. Ele diz assim: a mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. Então, por que será que a mentira, que a tirania tem tanta gente? Porque é apenas assim que eles conseguem manter o poder. É apenas assim que eles conseguem dobrar as outras criaturas. É apenas dessa forma. Por isso que eles precisam de tantos. E por isso que eles fazem tudo para recrutar tantos. Jesus, ele não recruta as multidões. Jesus, ele chama 4 pescadores. 4 pescadores. Enquanto ele falava, havia uma multidão ouvindo. Mas não tem nenhum momento que diz assim: e Jesus chama toda a multidão. Querem me seguir? Não. Jesus escolhe corações. Corações. Porque nós não sabemos o poder de um coração evangelizado. Precisou apenas de um Francisco Cândido Xavier para que o Triângulo Mineiro fosse a região mais espírita do Brasil. Precisou de um homem. Pensa se tivesse 2. Então Jesus opera com corações. Corações. Vamos continuando aqui. Jesus diz ainda mais: o amor, porém, Zebedeu, essa essência divina de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Então, olha as palavras do Mestre. Enquanto o mal precisa, ele não pede, ele precisa, ele exige. Milhares, centenas de pessoas, o Evangelho exige apenas um coração. E não é o do outro, é o nosso. O Evangelho exige apenas o nosso coração. Só um, porque é o único que a gente pode dar. Eu consigo evangelizar outro ser? Não. De maneira nenhuma. E mesmo nas nossas aulas de evangelização, o que nós podemos fazer no melhor dos nossos trabalhos é estimular aqueles corações para que eles possam ser também evangelizados. Porque ninguém evangeliza outro. O único que era capaz disso é Jesus. Mas ainda assim ele diz: a tua fé te curou. Ainda assim ele diz: a tua fé te salvou. Bom é o Pai e não ele. Então nem mesmo Jesus diz que evangeliza o outro. Ele diz que foi o seu próprio querer que te evangelizou. Isso é importante da gente lembrar. Porque senão nós carregamos pesados fardos que não são obrigações nossas. Porque chega um momento na nossa vida, e isso está registrado em o Evangelho segundo o Espiritismo, que nem mesmo uma mãe, ansiando carregar o filhinho, não consegue. Porque há méritos que são pessoais e intransferíveis. Há méritos que são de cada um. De cada um. É duro, mas Deus é justo. Deus é justo. Porque senão, se Ele não o fosse, nós não nos surpreenderíamos se alguns corações abusassem de outros para alcançar a subida. Porque não fazem isso? Nós não fazemos isso enquanto encarnados? Abusamos uns dos outros para conseguir um próspero futuro financeiro? Não abusamos uns dos outros para ter mais privilégios? E se na lei de Deus fosse assim, nós também não abusaríamos uns dos outros para ter um cargo maior na nossa moral? É por isso que não é permitido. É por isso que não é permitido.
Vamos continuando. Jesus diz mais. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Então ele diz assim, olha, para espalhar a destruição, a impostura demanda um tantão de gente. Um tantão de gente. Mas ele diz, essa frase aqui, ela é muito bonita. Ele fala assim, mas basta, no entanto, um único homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas. Então ele fala assim, frente a uma multidão de pessoas que falam sobre coisas que não necessitam ser abordadas, basta apenas um único homem que fala do coração puro de Deus. E ele consegue, um único homem, confortar uma infinita legião dos filhos do Pai. Então, um único homem que diz do Evangelho com o fundo do seu coração consegue ser mais eficaz do que uma legião que propaga a iniquidade, do que uma legião que propaga aquilo que é destrutivo, aquilo que não é legal. Um único homem apenas. Pensa se cada estado tivesse um Eurípides Barçanufo. Pensa se cada cidade tivesse um Bezerra de Menezes. Nós estaríamos em outro mundo. Só que tem um detalhe. Quando eu tenho vontade, quando eu tenho fé, eu posso me transformar em um espírito tão bom, em um espírito tão moralizado, quanto o próprio Bezerra de Menezes. Aí não precisa nascer um em Uberlândia, porque já terá eu. Porque eu dediquei o meu coração, o meu sentimento para o Evangelho de Cristo. Pensa se em cada lar tivesse um Chico, um Divaldo, uma Madre Teresa, um Gandhi. Cada lar. Mas eles não precisam ir lá, porque já tem nós. E nós podemos ser um espírito que colabora na redenção dos nossos familiares. Nós podemos ser alguém que leva o Evangelho no nosso lar. Através das nossas ações, da nossa conduta, nós conseguimos, se nos empenharmos. E Jesus continua, dizendo assim, pense, Zebedeu, quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho, mas bem intencionado? Olha as palavras de Jesus. Fala assim, pensa quem é maior aos olhos de Deus. Uma multidão que se reúne para fazer coisas desajustadas, ou um único homem que está do fundo do seu coração, bem intencionado na prática do bem? E ele continua. Esse homem que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores. Ou seja, ele estava se referindo a ele mesmo. A ele mesmo. Dizendo, olha, eu com um simples aceno, chamando vocês, eu consegui conquistar o coração de Simão, de Pedro, que nós estudamos no encontro anterior, e agora vocês, Tiago e João. Tiago e João, ele narrando para Zebedeu. Então pense só, o que vale mais? Visto que um espírito moralizado, vai nos dizer o livro dos espíritos, que exerce uma influência irresistível sobre os espíritos mais ignorantes na lei do amor. Então nós não precisamos de um exército, de uma multidão. Basta que eu tenha o Evangelho em mim, que eu conseguirei ser o Evangelho em qualquer lugar que eu for. Ou como Chico Xavier dizia certa vez, uma moça passava sempre próxima à casa dele. E aí Chico Xavier, quando ele se levantava, ele sempre ia tomar café, ele tinha essa prática em um bar. Um bar não, um botequim. Um desses bares assim que a gente às vezes pensa, nossa, que coisa complicada, que há irmãos nossos caídos, às vezes com um odor assim um pouco mais difícil do que o convencional. Era nesse bar que o Chico ia todas as manhãs e pegava um golinho de café.
E aí uma irmã espírita também passou um dia, olhou, falou, que coisa estranha, né? Mas tudo bem. Passou outro, falou, nossa. Passou outro, aí ela não aguentou. Aí ela entrou e falou, mas Chico, você é o Chico Xavier. Como é que você fica entrando nesse lugar? Não pega bem, né? Não é o melhor. E aí ele vira e diz assim, irmã, quando um espírita entra em um bar, ele vira um lar. Então a gente tem que ter isso, esse poder de levar o evangelho conosco aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos. Porque aí eu posso estar no pior lugar, materialmente falando. Lá será uma igreja. Igreja no sentido de um lugar de comunhão com os propósitos divinos. É isso que a gente tem que ter como meta. Porque aí eu não vou precisar vir ao centro. Não que a gente não precise, vem todo mundo, gente, sempre. Mas aí eu não vou precisar vir, porque no lugar onde eu estiver, lá será a casa espírita. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E pensando sobre isso, essa questão do cálice e tudo, eu trouxe para a noite de hoje uma mensagem intrigante de Emmanuel, que está registrada no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 136. E essa mensagem tem um título assim, indagador. Um título que a gente pode refletir bastante. Mas chama assim, Na Vitória Real. Esse é o título que o Emmanuel dá à mensagem. E ele vai comentar exatamente João, capítulo 16, versículo 33. Que às vezes de cor assim a gente não se lembra, mas lendo aqui vocês vão se lembrar. É quando Jesus diz assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é essa passagem que Emmanuel vai comentar. E ele intitula Na Vitória Real. Ou seja, se existe uma vitória real, é porque existem vitórias que não são reais. É sobre isso que vai dizer a mensagem. E o Emmanuel começa dizendo assim, é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que Jesus se encontrava, quando asseverou perante os discípulos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Emmanuel fala assim, olha, é importante recordar qual era a situação que Jesus vivenciava quando ele diz assim aos discípulos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Será que Jesus estava numa circunstância fácil? É isso aqui que o Emmanuel vai dizer. Jesus era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de um vencido comum. Ou seja, se fosse hoje, e a gente falasse assim, é Jesus? Aí as pessoas iam falar, ah, aquele lá? Aquele fulano lá? Alguém comum, sem importância. É isso que o Emmanuel está dizendo. Ele sabia entrar no momento de amarga solidão. Então ele passava muitos momentos em que entrava em uma amarga solidão. Porque pensa, se nós temos momentos que não somos compreendidos nas nossas casas, com os nossos amigos, nos nossos propósitos, pensa Jesus que tinha um propósito muito acima do que a gente pode imaginar. Então às vezes ele se sentia solitário. Porque com quem que ele ia conversar? Pensa um assunto de Jesus. Tudo que a gente falava com ele, ele já sabia a resposta. Se sentia solitário. Alguém para poder conversar. Próximo. Só João Batista, né, que conversou bastante. Só João Batista que conversou com ele. Mas ainda assim, era Jesus dando instruções. Não era ele trocando. Eu te ensino, você me ensina. Era dando instruções. Confessava que fora incompreendido pelos homens, a qual se propusera servir. Então, Jesus registra lá, tem no Evangelho, que a própria família dele não o compreendia, nem sua mãe, nem seus irmãos. Tanto é que ele diz assim, certa vez, meu pai e minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Ele diz, dizendo assim, olha, eu sou amigo de quem é amigo de Deus. Eu sou familiar de quem é familiar de Deus. Aqueles que cumprem suas leis. Não ignorava que os adversários lhe haviam
assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Ou seja, Jesus não ignorou, tanto é que ele anunciou que um dos seus amigos iria o trair. Pensa o quanto isso às vezes pode ter sido difícil para aquele coração, saber que existia inimigos espirituais, porque Jesus tinha todas as faculdades espirituais desenvolvidas. Ele é um Cristo. Então ele via toda a organização dos espíritos mais ignorantes do amor sondando Judas, para que Judas aferisse ali a questão da desunião no colégio apostólico, porque após a crucificação, todo mundo separou, demorou para juntar. Jesus teve que aparecer ele mesmo e falar assim: gente, não desiste não. Tudo que eu falei ainda é verdade. Não é porque eu desencarnei que acabou. Muito pelo contrário, eu sigo vivo. Sigo vivo. Pode voltar para o colégio. E aí eles voltaram e arrumaram ainda um substituto a Judas. Porque Judas não seria retirado do colégio apostólico. Jesus não permitiria. Só arruma um outro substituto para ele porque ele suicidou. E aí o substituto nós conhecemos, lendo Atos dos Apóstolos, como Matias. Matias foi um escolhido para compor o colégio dos 12 ao lugar de Judas. E depois, vão nos dizer alguns teólogos, que quem ocupa esse lugar é Paulo de Tarso, como sendo um dos apóstolos também daquele colégio. Mas prosseguindo, dirigia aos companheiros anunciando que eles próprios estariam dispersos. Falava sem rebuços das flagelações de que seria vítima. Ele via mal quisto, mal visto, mal querido pela maioria. E por conta disso ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi morto. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Então Jesus chegava cheio de boas intenções nos lugares e todas as pessoas ao redor envenenavam as intenções dele, dizendo que ele não era real, que aquilo que ele falava não era certo. Reconhecia-se a poucos passos da morte, que se inclinaria condenado sem culpa. Então Jesus, ele já estava reconhecendo que ele seria morto, sem culpa nenhuma. Às vezes, quando acontece algo conosco, e a gente ainda tem um dedinho de culpa, a gente fica chateado, fica bravo, porque fala assim, foi injusto. Jesus foi condenado sem nenhum pingo de culpa. E ele sabia e não reagiu. Entretanto, mesmo com todas essas complicações, ele sempre dizia, tem de bom ânimo. E nas últimas palavras ele fala, eu venci o mundo. Mas quando você se encontra na crise, você não acha que você está vencendo o mundo. Você não imagina isso. Quando você encontra nas dificuldades, enquanto a sua encarnação, assim como Jesus encontrou, não dificuldades para ele, mas dificuldades que ele enfrenta, mostrando para nós como fazer. A gente pensa que a gente não está vencendo no mundo. Tudo isso, pessoal, é para relembrar daquela palavra, quando Jesus diz assim, cálice, eles beberão do meu cálice. O cálice é esse. É tudo isso que ele está passando. Subjugado, Jesus seria o conquistador inesquecível. Batido, ele passaria à condição de Senhor da vitória. Assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra, isso é o mais importante aqui, não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modos a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Olha que sutil, é um artigo de diferença. É no para o. Jesus não diz, eu venci no mundo. Ele diz assim, eu venci o mundo. Vencer no mundo é conquistar todos os recursos materiais, é sentar à direita e à esquerda do trono, como Salomé queria. Isso é vencer no mundo. Mas Jesus não diz isso, ele diz vencer o mundo íntimo. O mundo interno, através do processo da reforma íntima. Isso é vencer o mundo. É isso que Jesus venceu. Por isso que ele fala, tenha bom ânimo. Eu consegui
superar as minhas mazelas íntimas, as minhas imperfeições pessoais, porque a gente tem que ir muito longe, quase no começo do universo. Mas Jesus já foi um espírito imperfeito, como nós. Mas ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E diante disso, então, como já está escrito, a gente não precisa falar, basta ler. Eu vou ler o finalzinho da lição, da reflexão de Zebedeu, para a gente finalizar. E aí diz o seguinte: alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o coração de Deus nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos, com a luz dos meus ensinos. Zebedeu chorava, radiante daqueles ensinos. Até ali o seu velho coração não conhecera senão a lei rígida e temera de Jeová, com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Então aqui Zebedeu não conhecia outra coisa. E ele chorava ao ver que Deus era amoroso e não impiedoso. E falava mais: Jesus revelou Deus, o Pai carinhoso e amigo dos seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum não resistia e soltava as lágrimas, vertiam as lágrimas do seu rosto e lhe arrebentava o peito. E ele não se aguenta e ajoelha. Ele ajoelha aos pés de Jesus. E Jesus adianta sobre ele. Ou seja, ele ajoelhando, Jesus fala: levanta-te, Zebedeu, porque os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Jesus, ele não aceita no evangelho que ninguém se ajoelhe aos seus pés, porque ele não se considera maior que ninguém. Tanto é que quando há uma discussão, ele se veste como servo e se ajoelha para lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Isso chama humildade. Isso chama humildade. Reconhecer que grande é apenas Deus, que o amor de verdade é apenas Deus. E falando isso, avançado então, dentro daquela pequena sala, o pai dos apóstolos João e Tiago toma a mão do mestre e a umedece com as suas lágrimas de felicidade e reconhecimento e murmura: Senhor, agora os meus filhos são vossos. E Jesus, atraindo docemente com a sua vibração de seu coração, lhe afaga, lhe faz um carinho nos cabelos brancos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, mas agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei antiga, mas agora tens no coração a fonte viva da fé. É sobre isso que a gente tem que refletir, fazer essa transição de um Deus que nos ama. Sabe por quê, pessoal? Ao tempo de Moisés era simples. Nós obedecíamos por medo. E quem não obedece por medo? Só quem está doido. Por isso que era um Deus que a gente tinha que ter medo. Não é que Deus era mau, mas é porque nós estávamos num tão grau de ignorância que nós só entendíamos assim. Então era necessário ter medo. Entretanto, Jesus nos apresenta um Deus diferente. Um pai amoroso, amigo de seus filhos. Porque acreditem, a causa do reino de Deus nos nossos corações não é uma causa impositiva. Não é uma causa que você obriga o outro. É uma causa que precisa ter adesão. Precisa ter compreensão. Precisa ter aceitação. Porque por medo, a gente obedece enquanto a gente tem medo. Mas e quando tiro o medo? Eu só faço se eu acreditar, se eu quiser. Por isso que Jesus diz sobre a fé. Porque você só irá fazer se você acreditar, se você confiar naquela proposta. Hoje nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos que Jesus está no leme, que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama. Mas será que nós aderimos à causa do Evangelho nos nossos corações? Essa é a pergunta que nós temos que fazer.
para que um dia nós possamos chorar humildemente, mas mais importante que isso, sinceramente, como Zebedeu chorou, por compreender que Jesus, de fato, trazia a nós uma nova compreensão de Deus, uma nova compreensão do nosso Pai. Muito obrigado pela paciência. Então, uma boa noite a todos, pessoal.